Fala galera! Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo nestas aulas? O que está acontecendo? A gente saiu da History Wars e agora vamos para as histórias estranhas. Oh meu Deus! O que acontece? Mas bem-vindos, galerinha, ao nosso primeiro Histórias Estranhas. As histórias estranhas serão conteúdos que são meio estranhos, né? São pesados, são diferentes, enfim. Tem algumas características sempre que vocês vão reparar nos nossos Histórias Estranhas, beleza? A nossa primeira história estranha, galera, ela aconteceu lá no século XIV e foi um período da história onde, tá, a Idade Média estava passando por uma perrengue, né? Uma porrada de coisa. Nós acabamos de entender e ver que na Idade Média eles saíram, né, das cruzadas, retomaram Jerusalém, retomaram o comércio, retomaram o mar Mediterrâneo, depois passaram por aquele processo de crescimento urbano, onde tudo estava crescendo, apareceram as feiras, apareceram vários lugares diferentes, tudo isso com aquele saborzinho de novidade. Mas aí a gente chega no século XIV. Que tudo isso será que vai resultar, galera? No que será que tudo isso vai causar? O que todo esse crescimento causou? O comércio, essa loucura que tava para lá e para cá. O que será que tudo isso causou, gente? Pois é, causaram algumas crises, ó. Já vou até anotar ali no caderno ângulo de vocês. Causaram algumas crises. E essas crises, elas, para vocês terem noção, incentivaram o aparecimento de pinturas como essa. Ó. Essa é uma pintura de um cara chamado Peter Bruegel. Ele era conhecido como Peter Bruegel o Velho, que tem dois Peter Bruegel da época. E olha o nome que tá ali, ó, Triunfo da Morte. Pesado, né, gente? Se eu for reparar aqui, ó, em alguns detalhes, vamos ver se o ângulo consegue deixar dar zoom aqui na imagem. Se eu for reparar em alguns detalhes, olha que doideira que tá essa imagem aqui, né? Deixa eu pegar minha ferramentinha aqui, ó. Eu tenho um cavalo com uma pessoa morta, né? Com a pessoa, outra pessoa parece morta ali, ó, carregando várias outras pessoas mortas. Parece ser uma missa, né? As pessoas sendo jogadas aqui. É um cenário bem caótico, né? Ó, guerra, fogo lá no fundo, muitas outras mortes aqui. É um cenário que não é comum. Olha que doideira essas guerras aqui, ó, né? Olha que interessante, ó, o símbolo ali dos cruzados, né? É, olha o tanto de gente aqui atrás desses escudos que estão mortos, né? E aqui a gente tem esse monte de gente amontoada, morta e tudo mais. Isso, gente, é algo que era recorrente à época, ou que foi recorrente à época, no caso, né? De uma situação bem triste, porque o século XIV, como a gente colocou aqui no começo, é um século de crise. Ou seja, se é um século de crise, é um século que vai acontecer várias coisas, como vocês já viram na abertura da nossa aula, né, das nossas histórias estranhas. Muitas mortes, um terço da Europa morreu, gente. Tá? 15 milhões de pessoas. A gente está passando por uma pandemia hoje, onde no mundo morreram ali 700 mil pessoas, e a gente tá num nível bem desesperado, né? No Brasil morreram já 16, 17 mil pessoas, e a gente fica desesperado e agoniado com essa situação. Agora imagine vocês a gente viver um processo onde 15 milhões de pessoas morreram. 15 milhões. Não é pouco, gente. Não é pouco, tá? Então, vamos lá para a nossa aula, certo?
ali fala assim, ó, começa, o nosso caderno ângulo começa falando o seguinte: um século em que foi difícil sobreviver. Beleza, até aí tudo bem, difícil sobreviver, mas por quê? Olha que interessante. Nós passamos por 2 séculos de melhoria na produção e nas condições de vida da população. 2 séculos, 200 anos, muita coisa acontecendo, crescimento comercial e urbano, né? Diversificação de atividades econômicas, opções sociais. A Europa ela estava experimentando uma coisa muito maravilhosa, que era o desenvolvimento, tá? E aí, até aqui, ó, do século XIV até começo do século XV, a gente vai passar por uma grave série. Século XIV, vamos lembrar então, já que a gente está falando de século, data, períodos, anos, né? Deixa eu colocar minha câmera aqui para cima. Séculos, datas, anos, períodos históricos e afins. A gente está falando de quais anos, professor? A gente está falando entre os anos de 1301 até 1400, quando começa o século XV. Então, até 1450, 1460, 1499, até 1500 é o século XV, tá, galera? Então, a gente está passando por uma grave crise, e essa grave crise, eu já adianto para vocês, que vai nos levar para o período de maior desenvolvimento da história até então. De tudo que a gente já viu do sexto ano passado e desse ano, o século XVI, que é os próximos assuntos que a gente vai estudar, do Renascimento, né, do Renascimento cultural, do humanismo, vai ser, olha que doideira, a principal o principal desenvolvimento da história, logo depois da pior crise da história, causada por uma doença. Tá? Então a gente, dando sequência ali, ó, nosso material, ele vai falar assim, ó, a doença, gente, infelizmente infelizmente não, né? Ela não escolhe, né? Quem que ela atinge. Ela não escolhe. Então, a pessoa podia orar o que for para Deus. Não tinha dessa. A pessoa podia ser a mais rica, o rei, a rainha. Também não tinha dessa. Foi picado pela pulga, que a gente vai ver já daqui a pouquinho, que carregava o que ficou conhecido como peste negra. Acabou. Todo mundo morria igual no fim das contas, tá? Então, não, ó, o ângulo fala pra gente. Eu vou até trocar a ferramenta aqui, ó. Vou até pôr essa aqui. Ó, não foi por acaso que essa situação inspirou o Peter Bruegel, tá? A pintar aquele quadro ali em cima. Então, a gente tem que entender, mas por que, professor? Por que aconteceu tudo isso? Beleza? Vamos pensar assim, começa, infelizmente, pela fome, tá? Depois a gente volta nessa imagem aqui do lado. Começa pela fome. Professor, mas pera lá, tá meio confuso, tá difícil de entender. Você acabou de falar que a gente saiu do maior crescimento técnico da Idade Média? Sim! E é por isso, gente, que a fome vai chegar. Se vocês lembrarem, nas últimas aulas, eu falei que o seguinte: houve um desenvolvimento técnico, houve um desenvolvimento tecnológico, mas isso vai chegar num ponto que vai estagnar, vai ficar estagnado. O que isso significa estagnado? Vai ficar parado. A quantidade de comida que eles tinham não aumentou, porque as técnicas de produção de alimentos também não mudaram. Tá? Então, o número de pessoas cresceram, o número de pessoas nas cidades aumentou, tudo aumentou. Não tinha saneamento básico, gente, não tinha esgoto, as pessoas faziam as suas necessidades em qualquer canto, não tinha banheiro público. Diferente dos romanos que tinha tudo isso, na Idade Média essa noção vai se perder. Para vocês terem noção, foram criados livrinhos, livretos, pequenos livros com técnicas de como comer com garfo e faca. Começaram a falar que não podia, então, ter pessoas que comia com as mãos e depois passava a mão no cachorro debaixo da mesa e depois voltava a comer com as mãos.
Então, tudo isso eu estou dizendo porque faz parte disso aqui, ó, do que a gente está falando ali da tal da fome, tá? Beleza, fome. Fome. O que será que é passar fome? Eu não sei. Vocês imaginam que também não devem saber. Mas pensa o seguinte, gente. Não chegou num ponto que não tinha mais trabalho para todo mundo, nem nas cidades, nem outro, nenhum lugar, não tinha. Chegou num ponto onde faltava coisas básicas, certo? E aí a gente tem que falar, portanto, que faltou alimento, tá? Simples. A produção foi pequena. O século XIV começou com várias crises na produção, poucas chuvas e tudo isso, tá? Então vamos lá. O Ângulo fala assim: vimos que no início da Baixa Idade Média foi marcado por um aumento da produção agrícola que melhorou a alimentação e permitiu o crescimento da população. Beleza. Tudo isso a gente falou. No entanto, passados alguns séculos, 200 anos, não houve inovações nas ferramentas e técnicas de produção. E a população aumentava cada vez mais, aumentava mais e mais, que a produção de alimentos. Para agravar a situação, nas primeiras décadas do século XIV, uma série de más colheitas provocadas por fenômenos naturais, como excessos de chuva e prolongamento de baixas temperaturas, deixou muitos camponeses sem ter o que comer. Pode grifar isso é conteúdo de prova, cai em prova ângulo, cai em um monte de coiseira. Por que então que as pessoas estão passando fome? Dois motivos bem básicos. Muita gente nas cidades, tá? E o não desenvolvimento da tecnologia e da técnica de produção. Simples. Ah, mas professor, beleza. E daí? Como é que faz? Gente, a gente está falando de uma época extremamente rústica, né? Dependia-se do mundo agrícola. Não tinha indústria de alimento como nós temos hoje. Né? O mundo hoje, nós produzimos 5 vezes mais comida. Cinco vezes mais comida do que nós necessitamos para alimentar a população mundial. E ainda assim tem fome. Agora, imagina numa época como essa, que a produção era até pouca, né? Era limítrofe, né? Tá no limite ali do necessário. Então, tudo isso, quando há uma quebra de produção, o que é quebra de produção? A gente está passando, gente. Seca, não está chovendo atualmente. A falta de chuva gera más colheitas. Ou o excesso de chuva gera más colheitas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, na Idade Média, nesse período histórico que a gente está falando agora, tem um outro detalhe. A gente está falando da Europa, esfria muito e houve uma redução na temperatura nessa época, tá? Mundial. E aí o que aconteceu? Más colheitas. Simples. Algumas aldeias, olha aqui, os mortos de fome eram tantos que covas coletivas foram abertas para enterrá-los. Calcula-se que a expectativa de vida tenha caído de 35 anos, eu tenho 36, tá, gente, para vocês terem noção, para 25, tá? Em razão da falta de alimentos. Gente, para pensar, você morrer de fome aos 25 anos de idade. 25 anos de idade. Vocês estão chegando, vocês do sétimo ano com 12, estão chegando na metade praticamente da vida de vocês, segundo a ótica da Idade Média. Agora, vamos dar sequência ali. Estudamos no módulo anterior que as cidades medievais cresciam desordenadamente. Olha, essa palavra é fundamental. Ao longo do período da Baixa Idade Média. Tá? Então as cidades cresceram de forma desordenada, tudo bagunçado. Novos moradores construíam suas moradias coladas às que existiam. Não havia, olha isso aqui, gente, não havia sistema de esgoto. A limpeza das ruas estreitas contaminadas, era insuficiente e muitas vezes o lixo se acumulava. Tá? O lixo se acumulava. A água que se consumia acabava contaminada pela sujeira. Essa história de água encanada, bonitinha, gostosinha, que vocês de vez em quando reclamam, ai, tem muito cloro na água,
Não existia. Isso aí é invenção, tá? E aí vem aqui, os hábitos de higiene da população europeia eram diferentes dos de hoje. O ângulo foi bem bonitinho aqui, né? Eram diferentes. Lógico que é diferente. Praticamente eles eram porcos. Não se lavava alimento para comer. Pegava da terra do jeito que vinha, comia. Tá? Então, olha que loucura. Em conventos, há registros. Isso. Há registros de que os monges tomavam 5 banhos por ano. 5 banhos por ano. 365 dias dividido por 5. Você vai ter uma noção aí de quantos dias eles ficavam sem tomar banho. Nessa época, somente na região atual da Dinamarca tomava-se banho e escovavam-se os cabelos uma vez por semana. Uma vez por semana, gente. Agora, vocês repararam, falaram de escovar dente aqui? Também não. Inclusive, a escova de dente foi uma invenção do século XVII, lá em 1600. Olha aqui. Deixa eu trocar a minha ferramenta aqui, pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui. Olha aqui, gente. Piolhos, pulgas passavam de uma pessoa para outra com facilidade em meio à aglomeração e à falta de higiene que existiu. Além disso, em um período de fome generalizada e má alimentação, a má alimentação deixava as pessoas mais vulneráveis às doenças contagiosas transmitidas por insetos, animais, pessoas contaminadas pelos vírus e bacilos, né? Bacilos está aqui, ó, bactéria em forma de bastonete. Gente, pensa nessa situação, o caos que não deveria ser. E aí, como se não bastasse, na metade do século XIV, navios, eu vou até trocar aqui, eu já vou pegar essa aqui, metade, os navios mercantes que vieram do Ocidente, aliás, do Oriente, atracaram em portos europeus, trazendo ratos e pulgas contaminados pelo bacilo da peste bubônica. Tá? A peste bubônica, existem 3 tipos. Eu vou deixar um Nerdologia linkado para vocês assistirem, se vocês quiserem, falando da peste negra. A gente vai ficar específico na peste bubônica, que é causada pelo bacilo, né? Por essa bactéria. Por que é bubônica, gente? Formavam-se as pessoas que eram chamadas que estavam com a doença eram chamadas de bubões. E formavam-se bubões também, umas espécies de mancha na pele, mas que ficava saltada, e isso acabava, né? Olha que loucura, apodrecendo conforme a doença avançava, tá? Então, como que era transmitida a doença? Por pulgas. Olha lá, pulgas picavam ratos contaminados e transmitiam o bacilo a humanos. Infectados, os doentes transmitiam a peste para outras pessoas. Rapidamente, uma epidemia se alastrou pelo continente. A doença ficou conhecida como peste negra, porque as pessoas infectadas apresentavam inchaços, bulbos de coloração escura, especialmente nas axilas e na virilha. Moradores das cidades que tentaram se refugiar em feudos e áreas rurais levaram a contaminação até essas áreas também. Tem um outro detalhe, galera. As pessoas não dormiam em colchões como os padrões de hoje. Elas dormiam em colchões de palha, de pena, com uma umidade muito grande, dessas chuvas que a gente estava vendo agora há pouco, elas ficavam mofadas, que era um lugar propício para proliferação dos piolhos, ou, no caso, das pulgas, né, dos dois. E aí vira o caos, gente, vira o caos. Vamos ali para a nossa página o 185, eu vou mudar a câmera de lado aqui para vocês não ficarem tão entediados. E olha que interessante. Não tem vários relatos sobre isso. Esses vários relatos eles falam várias coisas, né? E olha que o ângulo traz para gente sobre o impacto da doença. Fala assim, ó. Vamos lá pegar a ferramentinha. Beleza. Vamos trocar. Isso é azulzinho.
Quem não viu tamanho horror pode se considerar abençoado. Beleza. As vítimas morriam quase que imediatamente. Pai abandonava filho, mulher, marido, um irmão ou outro. Essa doença parecia atacar por meio de hábito, de hálito e da visão. Olha que doideira, gente. Você olha para a pessoa e infecta a pessoa. Então eles morriam. E não havia ninguém para enterrar os mortos, fosse por dinheiro, fosse por amizade. Membros de uma família traziam seus mortos para uma vala da melhor maneira que podiam, sem padres, sem os ofícios divinos. Tampouco se tocava o sino da morte. Em muitos lugares, em Siena, olha que beleza, meu sobrenome, gente. Siena é uma cidade da Itália. Cavavam-se covas grandes e ali se ampliavam bandos de cadáveres. As pessoas morriam às centenas, à luz do dia e da noite. E todas eram jogadas naquelas valas e cobertas com terra. Logo que essas valas eram preenchidas, outras eram cavadas. E eu, Agnolo de Tura dito o gordo, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Tantos morreram que todos achavam que era o fim do mundo. Gente, pensem em vocês. A gente está falando de 15 milhões de mortos. Essas valas sendo abertas a céu aberto, como a gente viu em muitos países aqui, inclusive no Brasil, cemitérios improvisados e tudo mais, eles enterrando essas pessoas. Imagina, gente, essa loucura. Como não deve ser essa loucura, né? Como que não é essa situação? E aí a gente tem que entender como será que as pessoas viam isso. Né? Os religiosos provavelmente começaram a falar que isso era o fim do mundo. E para muita cidade, gente, foi o fim do mundo. Muitas cidades desapareceram. Para vocês terem noção, Paris, que era uma cidade de cerca de 200 mil habitantes, foi reduzida para um total de 20 mil. Tá? 20 mil. Histórias como do ratoeiro, né? Ou do encantador de ratos e assim por diante, começaram a surgir depois que eles começaram a identificar que os ratos provavelmente podiam ser o culpado dessas doenças. E aí imaginem vocês um cara tocando uma flauta e essa flauta magicamente encantada começa a atrair os ratos para fora da cidade e tudo mais, e eles começam a ser curados. Então muitas histórias começaram a ser contadas, tá? E olha que legal, ou não, né? Olha que não legal. Houve então a redução da população, despovoou especialmente as cidades, mas também os campos, diminuindo a qualidade da mão de obra e de compradores, afetando a atividade comercial e a produção artesanal. Embora a peste tenha alcançado todos os grupos sociais, os servos e os trabalhadores das cidades foram os mais atingidos que os nobres, tá? Os donos das oficinas e os grandes comerciantes. Por quê? Porque era a maior parte da sociedade, gente. Enquanto tinha lá, sei lá, 2% de nobres, uns 3% de comerciantes, a gente ia ter mais de 90 e poucos por cento de pessoas que eram servas. Então essas pessoas morreram. E olha que interessante, isso vai gerar isso aqui, ó, a dança macabra, a dança da morte, várias outras coisas. Eram festividades que eles começaram a cantar, a falar sobre a morte, cidades, festas, várias coisas surgiram com essa temática, tá? Desculpa a cachorrada da rua, galera. Ai, meu Deus. Mas beleza. Olha aqui a temática, né? Você vê reis, você vê mulheres nobres, né? Pessoas da igreja e atrás outras pessoas mortas, tá? Então, olha aqui que o mais interessante é o que esse historiador George Duby, que é um dos principais da Idade Média, ele fala o seguinte: é no campo cultural que as representações da peste negra são mais visíveis, tá? O macabro instala-se na literatura e na arte. Nessa época que eles fizeram várias literaturas, tem o Inferno de Dante, tem essa obra do Peter Bruegel aqui do começo, não é? Tem várias outras histórias falando justamente disso. E aí, gente, vem isso aqui, ó, doenças, faltas de conhecimento e preconceito, tá? Eu quero só ressaltar isso aqui, ó, o segundo parágrafo.
A falta de conhecimento sobre o contágio e sobre as formas de combater a peste negra também levou a perseguições e mortes de inocentes, estrangeiros, especialmente não cristãos, árabes da Espanha e judeus em toda a Europa, serviram de bode expiatório frequentes na doença. No auge da epidemia do continente, 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas da Europa, com suas habilidades acusadas de espalhar a doença de propósito ou de envenenar poços. Em Basileia, na Suíça, todos os judeus da cidade foram presos em edificações de madeira e queimados vivos. É muito louco isso, né? Por quê? Porque isso é preconceito, isso é ignorância. A falta de conhecimento desse período gerou maiores problemas ainda. Tanto é por isso que lá no século XVI, quando eles começam a retomar o conhecimento, a razão e tudo mais, eles vão se basear lá atrás. Eles vão se basear lá na história da antiguidade, tá? E aí, vou finalizar aqui, ó, falando o seguinte: atitudes de preconceito com essas descritas tornaram os grupos atacados duplamente vítimas da possibilidade de contrair a doença e das acusações. Gente, foi nessa época que surgiu a Inquisição, a caça às bruxas. É nessa época que eles começaram a tudo que era diferente e que provavelmente podia ser relacionado a alguma coisa ruim, né, da época, eles começaram a falar que era resultante aí da peste negra, tá? Então, para finalizar, ou não, né, a gente vai ter mais uma aula sobre isso, vocês devem fazer essa atividade número 1 aqui, beleza? As letras A, B e C, que é com base no que a gente acabou de ver e na imagem, tá? Observe a imagem a seguir, trata-se de uma iluminura medieval, que retrata a peste negra, tá? Como que ele representa a morte? Olha na imagem como ele representa a morte. Quais grupos sociais são retratados na imagem? Observa bem ali que a gente tem alguns elementos que vocês vão conseguir determinar os grupos sociais. E o que essa imagem permite concluir sobre o impacto da peste negra, beleza? Então eu fico por aqui, né, nessa nossa primeira aula sobre as histórias estranhas, mas a gente já sabe que foi um período bem complicado, bem complexo, né? E aí a gente retoma essas atividades nas próximas aulas, beleza? Beijos, queijos, caranguejos, falou, até mais, galerinha. Deixa eu clicar aqui e tchau!